Olá, minha gente, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um papo de redação no seu rádio, no seu tablet, no seu smartphone, no seu computador também, onde quer que você esteja. Agradeço demais aí a sua companhia mais uma vez aqui no Grupo Folha. Podcast Papo de Redação sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, para repercutir as principais notícias do dia. E você é o nosso convidado a participar conosco, enviando sua sugestão de matéria ou de entrevista, ou mesmo críticas construtivas, sugestões aí de matérias que a gente possa abordar. É só enviar sua mensagem para o 99971-5300 e também a nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Bem, minha gente, essa semana aí a gente tem acompanhado novidades a respeito do caso Jânio Flávia. Temos duas notícias sobre esse assunto aqui no Papo de Redação, né? A começar aí pelo depoimento polêmico, né, e bombástico aí do ex-segurança do governador Antônio Denário, né, em relação a esse assassinato desse casal. Inclusive, ele, em um desses depoimentos, ele citou aí denúncias aí de ameaça, intimidação e obstrução de justiça nesse caso. Vamos já detalhar sobre o que está acontecendo. Temos também, vamos repercutir aqui o que rolou mais ou menos na sessão da Assembleia Legislativa de hoje, com a aprovação, inclusive, de um projeto do presidente da Assembleia para obrigar o governador Antônio Denário a cumprir um plano de aplicação do empréstimo de 805 milhões de reais. E também, minha gente, temos aqui notícias do cotidiano, né? Falando aí de saúde pública, repercutindo aí lençóis sujos de sangue e lixo hospitalar. Realmente situação bem delicada lá no HGR. Então, fique com a gente e vamos começar aqui a falar um pouco sobre essas denúncias, muitas polêmicas aqui. E a Dina Vieira está aqui comigo para ajudar a falar um pouco desse caso Jânio Flávia. As últimas notícias, na verdade, né, Dina? Seja bem-vinda em primeiro lugar. Obrigada, Lucas. Isso mesmo, né? Novidades aí sobre o caso. A gente teve acesso ontem ao depoimento, um novo depoimento, né, do capitão Elton John. Ele que era segurança do governador na época do crime. O crime foi em 23 de abril, né? Para quem não se recorda, um casal que foi assassinado em uma fazenda lá na Vicinal do Surrão, lá no Cantá. Isso. Né? Então, esse caso, o capitão está preso, né? O único dos investigados que ainda segue preso. O outro, o empresário Caio Porto, está foragido. Né? Então, o Elton decidiu prestar um novo depoimento no dia 27 de junho, semana passada, na quinta-feira passada. E a gente teve acesso a esse depoimento. Né? Nesse depoimento, ele dá novas informações aí sobre o caso, né? Onde ele alega que no retorno, no mesmo dia do crime, né? Já por volta o crime aconteceu, segundo ele, por volta das 9 da manhã, né? E nessa matéria também a gente conta a dinâmica do crime, né? Então, hoje a gente vai entrar mais nesses detalhes, né, dessas questão das autoridades, mas lá na matéria tem essa dinâmica do crime, né, que segundo ele foi cometido pelo Caio, ele estava apenas acompanhando. Mas ele disse que quando retornou para a cidade, já por volta das 19h30, né, o Caio tinha ido para Majari e tudo, e ele pegou e disse que sem ter a quem recorrer, ligou para o comandante da PM, Coronel Miramilto Goiano, e informou, né, que segundo ele falou: o senhor está sabendo do que aconteceu lá no Cantá? E ele disse que o coronel falou que já sabia, né? Lá da família Porto. E aí ele falou: estou no meio. Aí o coronel teria perguntado a ele se ele estava com o celular no momento, e ele disse que sim, e o coronel teria orientado ele a se desfazer do celular, né? E que depois retornaria. Então, o delegado até questiona, ele em nenhum momento pediu para você se entregar, né? Para você se apresentar, e ele reforça dizendo que não, que apenas teria pedido para que ele se desfizesse do celular, né? E foi o que ele disse que fez, né? Ele disse que botou o filho para vender esse celular, e ele comprou um outro em um shopping da cidade. Sim. Né? Então, tudo está detalhado na matéria, as falas, né, direitinho. Tem outras autoridades também que são citadas, né, nesse aí, depoimento, segundo ele,
2 dias depois ele voltou ao trabalho, né? Ele estava de folga, ele voltou ao trabalho. E quando estaria lá no palácio, né, na sala da segurança, que foi acionado para poder acompanhar o governador em uma gravação, ele teria encontrado o governador descendo as escadas com o irmão do Caio, né, o empresário Tiago, e que o Tiago falou para ele, pro capitão, que nessa conversa com o governador teria tentado ligar para a delegada geral por 2 vezes, mas ela não atendeu. E que depois a delegada, nesse momento, retornou para o governador, e o governador falou para o Tiago que ele poderia entrar em contato pessoalmente com a delegada. O que ele teria tratado com a delegada, o capitão não soube detalhar. Não soube detalhar, mas ele disse que houve, né, essa troca de palavras, né? A gente entrou em contato com o governo do estado, né, pedindo uma nota, pedindo um posicionamento, publicamos a matéria, inclusive, somente depois que a gente recebeu a nota, né, porque é um caso muito sério. É um caso muito sério, com certeza. E aí tivemos, né, o governo de Roraima disse que é o principal interessado em elucidar o caso e que reforça que espera que os culpados pelo crime sejam punidos. E afirmou que as informações apresentadas pelo investigado são caluniosas e têm o intuito de denegrir a imagem do chefe do executivo, o governador, assim como das instituições de segurança pública do estado. O governador Antônio Denário não compactua com nenhum tipo de ilicitude, segundo a nota, e solicita rigor na apuração de qualquer crime, que não seria diferente neste caso. Já o comandante-geral da PM, Mira Milton, informou que recebeu com surpresa o teor do suposto depoimento prestado e afirma de forma categórica que não recebeu nenhuma ligação telefônica horas depois do crime. Ele esclareceu que recebeu uma ligação do capitão, mas dias após o crime. No entanto, em nenhum momento da conversa o capitão teria lhe confessado qualquer cometimento de crime, até porque seria ilógico alguém confessar um crime por ligação telefônica, né? Ele disse que não deu nenhuma orientação para o coronel se desfazer do celular e que segue à disposição. A delegada geral Darlinda, né, também citada, reforçou que não reconhece nenhuma das supostas afirmações alegadas pelo capitão e lamenta esse tipo de postura com fins políticos frente a um crime que tem recebido toda a atenção das forças de segurança do Estado. Então, essas foram as manifestações aí dos citados na matéria. Entendi. Nós também entramos em contato com a defesa da família Porto, da né? família Porto, mas o advogado, se quando tiver acesso aí aos autos, porque está em sigilo, né? É aí que eles irão se manifestar. Certo. Pois é, hoje, por exemplo, a informação que o advogado Guilherme Porto, o Guilherme Coelho, que defende o Caio Porto, ele disse para mim, perguntei, né, em relação a se porventura o Caio Porto tem a intenção de se entregar, né? E ele disse que vai esperar a conclusão do inquérito policial, né, conduzido aí pelo delegado João Evangelista, para poder ver qual é a estratégia da defesa nesse sentido, né, e tomar as devidas medidas legais. Só para a gente poder ficar situado nesse assunto, né? E hoje também tivemos aí uma novidade, né, em relação a supostas denúncia de supostas intimidações, obstrução de justiça e até ameaça em relação ao capitão da PM, né? Isso em outro depoimento, né? Esse que você citou aí é um depoimento recente, de junho passado, né? E a gente também teve acesso a um depoimento que foi feito pelo capitão da PM, o Elton John, ao delegado João Evangelista, em maio, no qual ele relata, né, essa suposta ameaça, intimidação que ele teria sofrido por parte de um integrante da defesa, né, do Caio Porto, né, Dina? Isso. O advogado do capitão protocolou, né, uma denúncia ainda ontem à noite a respeito aí contra aí a defesa já do Caio Porto, né, relatando aí supostos crimes de ameaça, intimidação e obstrução da justiça, né. Ele relata, porque foi relatado pelo capitão nesse depoimento aí de maio, de que o Guilherme, que é o advogado do Caio Porto, teria ido até lá o CPC, enquanto o Manuel Leocádio estava viajando, e teria feito alguns
colocado algumas palavras que ele interpretou que fosse uma intimidação, ameaça, né? Diz que ele não era bom ele falar no depoimento, porque tinha toda uma questão de segurança familiar e que a família dele estava frágil e vulnerável, né? Então, o capitão disse que se sentiu meio ameaçado, por isso não teria falado nada no outro depoimento, né? Mas que... E aí, por isso... O advogado dele, né, entrou com esse pedido. Inclusive, o advogado disse que orientou, nesse pedido ele disse que orientou, falou com o advogado Guilherme, porque ele não deveria ir até falar com o cliente dele, né? Sim. Mas que não teria sido aí acatado esse pedido. Sim. Né? Então, hoje, o Guilherme Coelho esteve aqui na redação, né, disse que são acusações falsas e caluniosas, né, e prometeu aí que vai denunciar a OAB, né? Ele apresentou, inclusive, conversa com a esposa, um print, né, de uma conversa com a esposa do capitão, de que ela teria, né, o chamado para conversar para resolver a questão de um carro que ele teria negociado aí com o Caio. Então, a conversa teria sido por conta desse veículo, né, dessa negociação, para ver se ele conseguia por isso que resolver. Ele teria ido, né, até o capitão, né? E, segundo ele, por isso foi que ele foi até lá para tratar desse assunto. Entendi. Realmente é uma situação bem complexa, né, Dina? E demanda muito tempo, né? A gente poder ficar lendo depoimentos, também ouvindo ou mesmo assistindo depoimentos. Sim. Realmente é um trabalho muito difícil, né, Dina? E nesses casos, né, Lucas, a gente tem que ser muito fiel ao que a pessoa disse, né? A gente não está aqui fazendo juízo de valores, a gente está apenas relatando, né, o que ele disse em depoimento, ouvindo todas as partes, né? Então, a gente tem que ser bem cuidadoso nesse sentido, claro, porque qualquer palavra, qualquer coisa tirada de contexto ali pode... Gera até um processo pra gente, né? Processo, exatamente. Entendi. Mas eu acredito que esse caso, né, que está tomando muita repercussão no Estado, ele, de uma certa forma, engrandece, né, o currículo da pessoa que está trabalhando, né, na cobertura de um caso desse, né, Dina? Você não concorda? Acredito que são casos que a gente vai lembrar. Tem matérias que a gente faz e a gente acaba que nem lembra, mas depois. Mas casos como esse, né, que tem um desdobramento, assim, a gente acaba que lembra, né, Sim. A gente atuando diretamente ali na reportagem. Então, acontece que a gente vai lembrar, realmente, vai ficar marcado aí na carreira jornalística. Com certeza, com certeza mesmo, né? E esperar com que a Justiça, a Polícia Civil também possa fazer a sua parte, né? E vamos, evidentemente, dar ampla publicidade às novidades que tiverem, né? Que foram de relevância e de interesse público, né? Porque é um caso que, como o depoimento até o momento está demonstrando, é preciso a gente poder tentar esclarecer até que ponto autoridades teriam se envolvido nesse caso, né? Então é uma coisa realmente muito séria que a gente vai esperar com que os desdobramentos, né? Vamos acompanhar como é que vai ser o transcorrer desse caso. Obrigado, Dina, pela participação. Até uma próxima. Obrigada. Qualquer novidade, a gente está de volta. Com certeza, com certeza. E a gente segue aqui no Papo de Redação, minha gente, porque veja bem, olha só, hoje a Assembleia Legislativa de Roraima aprovou o projeto que inclui na lei que autorizou o empréstimo de 805 milhões de reais o plano detalhado de aplicação obrigatória dos recursos contratados junto ao Banco do Brasil. É aquele empréstimo que foi aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado, né? E agora, com esse plano incluído nessa lei, que na verdade é um projeto de lei que aí prevê, né, essa inclusão desse plano de aplicação desses recursos, ainda depende de sanção do governador Antônio Denário do Progressistas. É uma iniciativa do presidente da Casa, deputado Soldado Sampaio, do Republicanos, como resultado do rompimento político com a gestão de Denário. Lembrando que também, antes, o parlamentar chegou a ameaçar, pedir o cancelamento dessa autorização concedida pelo próprio Poder Legislativo. Nessa propositura do plano, gente, o chefe do Poder Legislativo disse que o decreto do governo de Roraima, aquele que detalha, né, os investimentos a serem feitos com esse recurso do empréstimo, está em desacordo com o plano apresentado pelo vice-governador Edilson Damião, do Republicanos, para convencer os deputados a aprová-lo.
Enquanto esse decreto governamental prevê 5 investimentos de forma genérica, né? E aí eu exemplifico aí 714 milhões de reais para a Secretaria de Infraestrutura, 37 milhões para a Casa Militar e tudo mais. Tem uma coisa, o plano original detalha 16 ações. E aí é exatamente esse plano que o Soldado Sampaio propôs a colocar nessa lei. E dentre essas 16 ações, eu destaco aqui pelo menos 3, né? Eu destaco aqui os 239 milhões de reais destinados para a pavimentação de estradas vicinais, os 100 milhões de reais para a revitalização do Parque Anauá e os 80 milhões de reais para a construção de um novo bloco do Hospital Geral de Roraima, o HGR. Se esse projeto aprovado for sancionado pelo governador, Antônio Denário será obrigado a cumprir o plano e só poderá mudá-lo com a autorização dos deputados estaduais mediante justificativa ao Parlamento de Roraima. E uma outra notícia aqui falando de saúde pública, minha gente. Eita, que a situação tá difícil demais, hein? Pilhas de lençóis, sacos cheios de pano e lixo hospitalar. Imagine só esse cenário, né? É assim que tá o bloco D do Hospital Geral de Roraima, de acordo com imagens e vídeos que recebemos aqui na nossa redação. Funcionários enviaram, né, esses vídeos para a nossa redação e a gente se baseou nessas denúncias, nesses relatos, nessas imagens, para fazer uma reportagem muito boa, diga-se de passagem, do Leandro Souza, né? Esse local lá no bloco D do HGR está em reforma há 3 anos e acumula sujeira e ratos. E é impressionante, gente, e é nojento realmente os vídeos que a gente recebeu aqui, sabe? É sujeira demais. E é um nojo, né, gente? Pelo amor de Deus, logo no hospital isso acontecer é lamentável. No relato, o denunciante informa que os lençóis eram armazenados para serem lavados posteriormente, mas que nos últimos meses o hospital não estaria conseguindo realizar o trabalho. Uma empresa era responsável pelo serviço, mas parou de realizá-lo por falta de pagamento por parte do governo do estado. Em vídeos encaminhados para a redação, esses materiais mostram que ratos andam pelo espaço, atraídos pela sujeira, e acabam invadindo outras áreas do hospital. E claro, a nossa reportagem procurou a Secretaria Estadual de Saúde, que informou o seguinte, gente. Nessa nota, a pasta informou que o material foi descartado seguindo todos os critérios ainda na manhã de hoje e que a situação foi normalizada. Que bom, né, gente? Que bom que a situação foi normalizada, mas isso não pode acontecer nunca mais, né? Pelo amor de Deus. A Folha teve acesso a vídeos que mostram, ainda na tarde desta terça-feira, essa quarta-feira, na verdade, que os objetos continuam no local e não houve nenhum descarte. Então é aquele lance, né? A realidade contra fatos não há argumentos, né? É complicado, gente. É complicado mesmo a situação da saúde pública, não só em Roraima, mas também Brasil afora, é deplorável. Enfim, minha gente, é isso. O Papo de Redação encerra hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu sou o Lucas Luquezzi e te convido a acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais da Folha BV, no Instagram, no Facebook, no X e no Twitter. O X, o antigo Twitter nesse caso, né? Também estamos aí como Folha FM 100.3 no YouTube e no Facebook, Rádio Folha BV no Instagram e a minha rede social, gente, @LucasLuquezzi no Instagram. Eu agradeço demais a sua companhia mais uma vez e a gente volta amanhã, se Deus quiser.